Olá, boa noite. A partir de agora estamos juntos no Grande Debate. Hoje vamos falar sobre um dos principais atores da educação, os professores. Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro anunciou o novo piso salarial para o magistério da educação básica. O reajuste é de pouco mais de 33%, o maior já concedido pelo governo federal desde o surgimento da lei do piso. O anúncio trouxe algumas questões. Ele é adequado para o cenário fiscal de estados e municípios? A decisão tem motivação política, como argumentam alguns prefeitos? Essas são algumas perguntas que trazemos para o programa de hoje, que recebe dois convidados com opiniões diferentes. Vamos conhecê-los. Nossos debatedores já estão conosco. Em São Paulo, recebemos o ex-prefeito de Campinas e ex-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete. Prefeito, muito obrigada pela sua presença. Uma boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite também ao Gabriel e a todos que nos acompanham no Grande Debate. E nos estúdios da CNN em Brasília recebemos o Gabriel Magno, secretário da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Gabriel, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Carol. Muito obrigado. Boa noite também, prefeito Jonas. Da pergunta-provocação deste debate, trazemos os fatos. Falar sobre esse reajuste aos professores da educação básica e por que ele gerou tanta divergência. O governo estudava a edição de uma medida provisória para alterar a lei de 2008, que vincula a correção do piso dos professores à variação do valor por aluno previsto no Fundeb. Mas, depois da mobilização de professores da educação básica, o presidente Jair Bolsonaro recuou da ideia e anunciou: eu vou seguir a lei. Governadores não querem o 33%. Eu vou dar o máximo que a lei permite, que é próximo disso. Okay? O reajuste foi de 33,24%. Com isso, o novo valor do piso salarial nacional para professores do Magistério Público da Educação Básica saltou para pouco mais de R$ 3.800. Segundo a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, mais de 1.700.000 professores que lecionam para mais de 38 milhões de alunos nas escolas públicas terão direito ao reajuste. E depois dos fatos, damos início ao debate em si. Afinal, o que pensam os nossos convidados? A nossa primeira pergunta é para posicioná-los nessa discussão. Começamos com o ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Prefeito, o senhor é contra ou a favor ao reajuste aos professores da educação básica? São Carol, 5 minutos. Carol, veja, ninguém que em sã consciência é contra uma valorização do professor. E quando a gente fala valorização, a gente fala da parte monetária, do salário também, além de outras coisas. Quando fui prefeito de Campinas, nos 8 anos que estive, nós elevamos o piso salarial do professor, hoje, com benefícios, chega a quase R$ 7.000. O Gabriel deve saber que Campinas, a cidade que eu administrei, é um dos pisos mais altos do Brasil de professores. Mas o Brasil tem várias realidades diferentes. Nós, na FNP, que pega grandes prefeituras, não temos talvez o maior problema, mas em cidades pequenas esses problemas são grandes. Em algumas capitais, como é o caso de Fortaleza ou o caso de Aracaju, que tem o salário base de outros professores reajustado pelo piso salarial. Então, eu acho que, eu não tenho o mesmo pensamento do ministro Paulo Guedes, eu acho que mesmo com a pandemia houve um esforço muito grande dos educadores de manter o ensino das crianças, mas a gente não acha correto fazer cortesia com chapéu alheio, que é o que o presidente Bolsonaro está fazendo, né? Ele fala que ele está dando o aumento, mas quem vai pagar, principalmente a educação básica, o Gabriel e quem se inteira da educação sabe disso, é muito municipalizada. E muitas prefeituras não é que não querem, os prefeitos até falam isso, esse argumento, mas elas não terão os recursos para fazer esse aporte de poder acompanhar esse aumento. Por isso, a gente é favorável na questão do mérito, mas contrário na forma que foi feito. Embora tenha sido aprovado pelo Congresso, a gente sabe, eu fui deputado federal, tem uma bancada da educação muito atuante, eu acho que isso pode até ser aplicado de forma escalonada para que os municípios tenham suporte para esse aumento para os professores. Até mesmo porque nós temos outras categorias que vão reivindicar aumento porque o funcionalismo público, no geral, está 2 anos sem ter reajuste.
Ainda restam 2 minutos e 39 segundos para o prefeito. Passo a palavra agora ao Gabriel Magno, secretário da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, com essa mesma provocação. Gabriel, o senhor é contra ou a favor do reajuste aos professores da educação básica? Mesma regra, 5 minutos com direito a 2 interrupções. E Carol, muito obrigado. Boa noite mais uma vez a todos que nos estão assistindo. Eu queria primeiro, Carol, se você me permite, me solidarizar com as mais de 600 mil famílias brasileiras que ainda sofrem pelas perdas que tiveram durante a pandemia. E os milhões, que também estão sofrendo com esse crescimento muito grande e preocupante da pandemia no Brasil, principalmente nesses últimos 2 meses. Queria dizer, e aí também dialogar aqui com o prefeito Jonas, nós da CNTE somos inteiramente a favor desse reajuste. Mas eu queria destacar também algumas questões muito importantes. Não se trata esse reajuste de 33,23% da vontade ou não do presidente Jair Bolsonaro. O reajuste do piso é fruto de uma grande mobilização e luta dos educadores e educadoras no Brasil, que conseguiram a lei do piso em 2008. E é essa lei, vigente até hoje, que prevê que anualmente o valor do piso nacional do magistério deve ser reajustado. E pelas regras que a lei determina, tanto a Constituição como a própria legislação vigente no Brasil diz que o reajuste para esse ano de 2022 deve ser de 33,23% no mínimo. Então está errado também o presidente da República dizer que está concedendo o reajuste máximo. O reajuste de 33,23% é o reajuste mínimo, como prevê a legislação. E também discordar da fala do Paulo Guedes. Os professores e as professoras, durante essa pandemia, trabalharam muito, trabalharam dobrado, porque tiveram que se aperfeiçoar, formação para poder garantir que mesmo remotamente as nossas crianças, jovens, adolescentes e adultos tivessem educação de qualidade. O papel das escolas e dos educadores no Brasil nesse momento de pandemia foi muito importante para diminuir os grandes prejuízos que nós tivemos. Então, reiterar que para nós não é uma questão de vontade política ou de um benefício que o governo está concedendo à carreira magistério no Brasil, mas se trata do cumprimento da lei do piso, a Lei 11.738 de 2008, que foi uma grande vitória da luta da educação pública no Brasil. Ainda restam 2 minutos e 34 segundos. Volta a palavra ao prefeito com a seguinte colocação, prefeito: Bolsonaro está só cumprindo a lei? Olha, Carol, na verdade, o próprio ministro se manifestou com argumentos que não foram muito felizes, mas é uma realidade. Isso estava em discussão no Congresso. E a Frente Nacional de Prefeitos, nós temos, Carol, para a população entender, uma PEC que está em andamento no Congresso Nacional, que ela diz o seguinte: ok, o Congresso pode mexer em salário de profissionais, em jornada de trabalho, porque esse é um outro ponto. Muitas vezes não se mexe no salário, mas diminui a jornada. E aí o que o prefeito tem que fazer? Contratar mais gente para continuar dando conta do atendimento da população. Só que o Congresso vota essas leis, mas não fala de onde o prefeito vai tirar esse recurso para arcar com essas despesas. E a gente sabe, esse ano ainda foi um ano singular. Por causa da inflação, houve um crescimento de receitas de uma forma geral. Foi divulgado aí o balanço da União, o superávit, e que refletiu também nos municípios. Mas a gente sabe que nós ainda não saímos desse momento mais difícil, que é o momento da pandemia. Então, essa PEC que nós apresentamos, ela diz justamente isso. É preciso ter reconhecimento, valorização das categorias. Como eu disse, eu mesmo fiz quando tive na minha mão a responsabilidade da gestão no município. Quero citar aqui, Carol, o Plano Municipal de Educação, ele muitas vezes ele é extensivo para toda a educação, pública e privada. E em Campinas, as escolas privadas queriam colocar como piso mínimo o que o prefeito paga para os professores. Eu vetei porque não sou eu que administro uma escola particular, não sou eu que vou dizer quanto que se cobra de mensalidade. E, portanto, não é adequado para quem não tem a responsabilidade do pagamento dizer quanto que vai se pagar.
Ainda restam 39 segundos ao prefeito. Volta a palavra ao Gabriel, com a seguinte colocação feita pelo próprio prefeito: de onde algumas prefeituras vão tirar os recursos para garantir esse reajuste, Gabriel? Isso é um empecilho para conceder esse reajuste? Olha, Carol, não é, porque justamente a legislação que trata do piso e da valorização do magistério no Brasil, ela já indica da onde que vai ser feito e da onde se tirará esses recursos. É óbvio, e aí o prefeito Jonas colocou, não se trata e não se deve também colocar, obviamente, todo o peso nas costas dos prefeitos. Essa precisa ser uma responsabilidade coletiva do Estado brasileiro, prefeituras, estados e a União. Mas eu vou dar alguns dados aqui. A previsão do crescimento do Fundeb para 2022, por exemplo, é de mais de 10%. Isso é uma projeção pessimista, que daria um aumento de mais de 25 bilhões de reais para o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica no Brasil. O outro, que as complementações federais do valor aluno-ano, tanto do Fundeb quanto do valor total, também tem perspectivas conservadoras de crescimento de mais de 34% para esse ano, o que daria mais de 33 bilhões de reais só de complementação federal, de complementação da União, além dos 25% dos impostos que não fazem parte do Fundeb, que estão previstos na Constituição Federal e que os dados da própria Federação, da Frente Nacional dos Prefeitos e de outros institutos mostraram que várias prefeituras no Brasil não conseguem aplicar e não têm aplicado os 25% mínimos constitucionais em educação. É preciso ter um esforço para que a educação seja de fato valorizada. Porque ainda mais se nós estamos em ano eleitoral, Carol, a gente vai ver e ouvir muito vários políticos dizendo que a educação é prioridade. Nós temos que mostrar que a educação é prioridade, é na prática, e é cumprindo a própria legislação, é cumprindo a lei. E mais um dado sobre a questão financeira. A emenda constitucional 95 do teto de gasto excluiu o Fundeb. Isso significa que nunca faltarão recursos para poder se implementar o piso nacional do magistério. Faltam poucos segundos ao Gabriel, 22 segundos. Volta a palavra ao prefeito, já que o Gabriel trouxe a seguinte colocação do ano eleitoral. Daí a pergunta que o grande debate faz agora, prefeito. O reajuste é objeto de interesses políticos eleitorais, como argumentam alguns parlamentares e alguns prefeitos? Carol, é uma coisa difícil da gente entrar, porque a gente está num ano eleitoral e provavelmente tenha, mas eu queria dizer, por exemplo, o Gabriel, que a Frente Nacional dos Prefeitos apoiou a nova lei do Fundeb. Eu fui deputado com a professora Dorinha, que é uma grande ativista da área da educação, mas nós não temos essa certeza que vai haver esse crescimento. E, além de tudo, os 25% da educação, o salário dos professores é muito importante, mas tem toda uma estrutura educacional que a gente defende, que as escolas também tenham esse aporte, principalmente nesse momento de pandemia que nós ainda vivemos. Para encerrar, 22 segundos, Gabriel, por favor. Bom, Carol, eu quero reforçar aqui e respondendo sua pergunta. De novo, o reajuste do piso do magistério, ele não é uma questão política ou de escolha hoje ou de um benefício que está sendo dado pelo governo federal. O reajuste do piso é uma conquista da luta dos educadores no Brasil, que foi transformada em lei. Lei 11.738 de 2008, que também está previsto como um princípio constitucional na Constituição de 88. Cronômetros zerados, partimos para a nossa próxima etapa. Nesse momento, as perguntas são direcionadas aos convidados e baseadas em declarações que exibimos ou repercutimos na nossa programação. A dinâmica segue as seguintes regras. Nesta parte, o grande debate faz perguntas específicas aos dois convidados. Cada um terá direito a 2 minutos de resposta. Depois, alternadamente, 1 minuto de réplica e 1 minuto de tréplica. A primeira declaração que trazemos é da Tássia Cruz. Ela é economista especializada em educação da Fundação Getúlio Vargas. Tássia sinaliza que a decisão de Bolsonaro não foi dialogada com estados e municípios e vai impactar em outros investimentos em educação. Vamos ver. O que vai acontecer, de fato, é que quando você está colocando mais recursos para professores, para profissionais da educação, você está
reduzindo ali do todo da educação os recursos que vão para manutenção, para materiais de consumo da educação. Então, caso não diminua esses recursos de materiais de consumo, isso vai implicar, de fato, num aumento geral de despesas na educação. Diante do que disse a economista Tássia de Souza, a pergunta do grande debate direcionada ao Gabriel é a seguinte: o aumento concedido para os professores, ao mesmo tempo em que valoriza o trabalho do magistério, pode prejudicar os estudantes com eventuais faltas de materiais e estrutura nas escolas? Bem, Carol, essa é uma pergunta importante, e é importante a gente também deixar muito nítido que não, porque a própria legislação que trata do investimento na educação, por exemplo, o Fundeb, diz lá que 70% do Fundeb tem que ser para pagamento de salário dos trabalhadores de educação e o restante, os 30%, para investimento. Assim também como os 25% com que a Constituição diz da arrecadação dos impostos de estados e municípios. Então, existe recurso previsto na Constituição para o desenvolvimento e para a manutenção estrutural da escola pública hoje no Brasil. O problema é que nós estamos invertendo a lógica do texto constitucional e da própria legislação, porque muitos prefeitos, muitos governadores e o próprio presidente, o próprio Ministério da Educação, têm transformado o piso em teto. O que é investimento mínimo tem virado investimento máximo. E aí é aí que nós precisamos discutir por que no orçamento, seja o orçamento da União, seja no orçamento dos estados e municípios, a educação de fato não é priorizada. Nós temos visto, e esses últimos meses, esses últimos anos, toda crise é na educação o primeiro espaço que vão para poder cortar o orçamento. É preciso mudar essa lógica no Brasil e aumentar esses investimentos. Então não é verdade, porque a própria legislação, quando ela faz a distribuição do recurso para a educação, ela já prevê esse percentual para a infraestrutura. E outra, nos últimos anos, nesses 2 últimos anos que a educação ficou remotamente, são dados que o próprio INEP tem colocado que várias prefeituras deixaram de investir em educação um valor significativo justamente porque as escolas não estavam funcionando. Mas nós não vimos melhorias estruturais nessas escolas. Então, para onde foi esse recurso que não foi investido na infraestrutura das escolas nesses últimos 2 anos e nós não vimos quando a gente entra nas escolas públicas Brasil afora? Prefeito Jonas Donizete, temos então uma legislação que garante uma distribuição de recursos de forma que estrutura educacional não seja abalada? Olha, Carol, a economista falou bem, é um globo, é uma parte total aí de recursos e a gente sabe que o que o Fundeb manda para os municípios não é o suficiente. Os municípios complementam e complementam muito. E ela também usou um argumento que não foi dialogado com os prefeitos, que quem paga o salário lá na ponta. Então, o mérito não se discute, mas a forma de fazer, o governo federal precisa ter um debate, até mesmo os parlamentares precisam. Eu fui deputado e depois que você passa pelo executivo, você sabe que uma coisa é você ter uma boa intenção, outra coisa é você ter a responsabilidade de fazer aquilo. Quanto aos 25% que o Gabriel falou, nós prefeitos defendemos o seguinte: o que não foi aplicado esse ano ou o ano de 2020, que não se perca, que seja acrescido ao orçamento de 2022 e também de 2023. Então isso é uma atitude concreta que mostra que os prefeitos querem cumprir o seu papel. Vamos para 1 minuto de tréplica do Gabriel. Gabriel, falta de diálogo com os prefeitos prejudica a concessão desse reajuste aos professores? Carol, a falta de diálogo é uma marca desse governo. O governo Bolsonaro e a gestão do Ministério da Educação é um desastre. A gente vê o ministro da Educação diversas vezes falando bobagens, né? E falta uma coordenação. Faltou durante a pandemia e isso tem sido a marca. Agora, no caso específico do reajuste, do critério utilizado, nós achamos que não é uma questão de diálogo, porque é o que está na lei. E vou dar aqui um exemplo. Ano passado, usando o mesmo critério que está na legislação, o índice de reajuste do piso nacional do magistério no 2021 foi de 0%. E nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum parlamentar questionou esse critério utilizado ano passado, ou que teve falta de diálogo. Por que agora,
usando e utilizando o mesmo critério, tem o questionamento. Antes de passarmos para a próxima questão, lembramos que as opiniões dos nossos convidados não refletem necessariamente a posição da CNN. Vamos então a mais uma questão do grande debate. No estado de São Paulo, o secretário de Educação, Rocieli Soares, usou as redes sociais para comemorar o aumento concedido aos professores. Rocieli escreveu o seguinte: pressionado, Bolsonaro agora disse que vai reajustar o piso dos professores. Ao menos isso, depois de tantos cortes e o desmonte promovido no MEC. Enquanto isso, em São Paulo, enviaremos à Alesp nos próximos dias a proposta da nova carreira, que aumenta em 73% o salário dos docentes. O secretário ainda afirmou que, com o aumento, nenhum professor do estado vai ganhar menos do que R$ 5.000 por mês. A declaração do secretário traz a seguinte questão, aliás, as seguintes questões. A concessão de reajuste a professores, sem prejudicar a estrutura da educação básica, varia conforme a situação fiscal de cada estado ou município? Corremos o risco de potencializar desigualdades educacionais? Pergunta para o ex-prefeito Jonas Donizete, resposta em 2 minutos, prefeito. Veja, Carol, que tem um componente político também aí nessa intervenção do secretário estadual de Educação. Fico feliz porque, por exemplo, em Campinas, eu tive muita dificuldade, e a cidade tem, de fazer a municipalização do ensino, porque o nível salarial dos professores municipais é muito mais elevado do que os dos estaduais. Então, é uma boa notícia essa correção salarial. Eu acho que mesmo tardia, ela deve ser registrada de forma benéfica, né? Mas é algo que aí a gente percebe o seguinte: se um usa por um lado para fazer política, o outro está usando para outro, né? E nós temos que entender a capacidade de cada ente federativo de lidar com essa situação. E como o Gabriel disse, não são só os professores, todos os funcionários públicos estão há 2 anos sem ter aumento, sem ter reajuste. Por quê? Porque os prefeitos foram obrigados a cumprir uma lei que diz isso para poder receber a ajuda que receberam por causa da pandemia. Na verdade, foi bastante concentrada no ano de 2020 e um pouco diluída no ano de 2021. Então, a pressão para o aumento salarial, para o reajuste, não virá só dos professores. Vamos reconhecer aqui o papel importante dos educadores, mas vamos reconhecer também e os profissionais da saúde. Eles também vão pleitear um reajuste, pelo menos o que foi a inflação, que não foi baixa, se aproxima aí dos 11%. Então, uma orientação é que esse reajuste inflacionário seja dado a todas as categorias do funcionarismo público e que se discuta mais essa questão que envolve o piso salarial, levando em conta o seguinte: como eu disse, a maioria das cidades da Frente Nacional, as grandes cidades, já pagam mais do que esse valor estipulado pelo Ministério, pela lei. Réplica de 1 minuto, Gabriel. Bom, Carol, primeiro eu queria destacar o seguinte: hoje, mais de 25% dos municípios brasileiros não paga o piso salarial para os seus professores. Nós estamos falando que pagam menos do que R$ 2.886 para um professor e para uma professora por 40 horas de trabalho. Mais de 25%. Segundo, que a implementação e o cumprimento da lei do piso, ele também dialoga com outras estratégias de desenvolvimento nacional. Vou citar aqui o Plano Nacional de Educação, o PNE, de 2014, que tem na sua meta 17 a seguinte estratégia: equiparar a remuneração dos professores com a média da remuneração dos servidores de nível superior. Hoje, Carol, os professores recebem 78% do valor dessa média. É nesse sentido que a valorização e o pagamento e o cumprimento da lei do piso também ele é fundamental para que a gente possa cumprir a meta 17 do Plano Nacional de Educação. Jonas Donizete, 1 minuto, tréplica. Bom, o próprio Gabriel reconheceu aí que nós temos 25% dos municípios que não pagam, e eu vou dizer o seguinte: vão continuar não pagando, porque não é uma questão de lei, é uma questão de condição. Nós temos municípios hoje, e esse é um trabalho que a Frente Nacional fez, para ver se aumenta a arrecadação própria. Nós temos municípios hoje que são praticamente 100% dependentes de repasses da União.
E é importante o telespectador saber que de todo o bolo de arrecadação que tem no Brasil, apenas 18% ficam nos municípios. Enquanto nós não invertermos essa lógica, que foi prometida pelo ministro Paulo Guedes quando assumiu o ministério, ele disse que queria ver se repassava 60% das receitas para os municípios. E eu disse que se ele fizesse pelo menos metade disso, já estaria de bom tamanho. Mas a realidade é, a lei vai apontar, os que cumprem vão continuar cumprindo e aqueles que não cumprem terão essa mesma dificuldade que tem hoje. Vamos para a nossa terceira etapa agora. Os debatedores definem as questões do programa de acordo com as seguintes regras. Neste bloco, debatedor pergunta para debatedor. Cada convidado fará uma pergunta. Ambos terão direito à resposta, réplica e tréplica. Os tempos serão: pergunta, 30 segundos. Resposta, 2 minutos. Réplica, 1 minuto. Tréplica, 1 minuto. Começamos esse bloco com o ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete. São 30 segundos para a sua pergunta. Gabriel, a gente concorda na questão do mérito para que o professor, inclusive quando você fala da questão dos graduados, em Campinas eu implementei a progressão horizontal e vertical, que de acordo com a titularização do profissional vai aumentando o seu valor de salário. Agora eu queria ouvir um pouco você sobre essa questão da distribuição dos tributos no país. Se você concorda comigo que o ente mais fraco é o município e que essa ordem precisa ser invertida. Mais dinheiro no Brasil e menos em Brasília. Aliás, não fui eu que disse isso. 2 minutos, Gabriel. Bom, obrigado, Carol, mais uma vez. Bom, prefeito, eu acho que nós temos um acordo de que é preciso rever o sistema tributário brasileiro. Não só da sua distribuição, mas da sua própria arrecadação. Nós hoje temos um sistema tributário que é muito regressivo. É preciso aumentar a arrecadação do Estado brasileiro e é preciso tributar aqueles e aquelas que ganham mais, que estão no andar de cima, que hoje não são tributados. Os super ricos, as grandes fortunas, herança, enfim, é preciso aumentar e mudar radicalmente a lógica do sistema tributário brasileiro. Agora, nós estamos falando especificamente aqui da questão do PIS, e aí eu queria entrar nesse assunto. De fato, e é por isso que nós conseguimos aprovar e lutamos muito para a aprovação do novo Fundeb, justamente para inverter essa lógica de que era preciso aumentar a complementação da União para aqueles estados e para aqueles municípios que mais sofrem, que menos têm capacidade. E a lei do Fundeb foi aprovada a partir dessa luta dos educadores no Brasil, ela traz esse texto. Os municípios receberão mais recursos a partir desse ano, graças à lei do Fundeb. Quanto àqueles municípios que ainda não pagam, não fazem cumprir a lei do piso, também fica uma questão, porque o artigo 4º da lei do piso, que está vigente, ele segue valendo. E o que diz o artigo 4º? O artigo 4º diz que aquele município que comprovar que não tem capacidade orçamentária para poder fazer e cumprir a lei do piso, ele pode pedir auxílio e ajuda ao Ministério da Educação e à União para que, de fato, ocorra essa ajuda e a lei seja respeitada. Então, se nós temos hoje mais de 25% dos municípios que não cumprem a lei, a gente se questiona por que não usaram o próprio dispositivo da lei, o artigo 4º da Lei 11.738, que prevê, nesses casos, o auxílio e a complementação da União para o cumprimento e o pagamento integral do piso.